São Luís enfrentou uma grande heresia na época e ela é um dos motivos pela total consagração. Vocês vão entender já já. Seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade ONUS. Nós estamos fazendo a formação para a consagração a Jesus e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a heresia que levou São Luís a uma grande batalha. São Luís enfrentou na época a heresia jansenista. E a história da igreja está sempre permeada de muitas heresias, surgimento de muitas heresias. A atual é a heresia marxista, tá? Por que eu falo heresia marxista? Porque tem aí a teologia da libertação, que é uma heresia no mundo de hoje. Não porque ela fala de alguns pontos da igreja, mas ela revira, como disse o próprio Papa, né? Papa Bento XVI, ela revira o cristianismo por inteiro. Ela pega elementos importantes do nosso mundo e subverte para uma causa marxista. A história da igreja é permeada hoje sempre por surgimento de heresias que significam, de modo geral, a perversão de parte da doutrina que a igreja professa. No contexto de São Luís Maria, a heresia jansenista que estava sendo lutada, levando ao erro muitos fiéis católicos. E o que é a filosofia jansenista, né? A heresia jansenista pregava? Ela pregava a predestinação da alma, apresentando assim Deus como alguém sem misericórdia. Foi fundada por Jânio, bispo de Ypres, que defendia, entre outras teses, a de que as pessoas nascem predestinadas ao céu ou ao inferno. Deus não daria graça suficiente para alguns se salvarem, de modo que tais pessoas inevitavelmente se perderiam. Então veja, isso já tem tudo a ver com a consagração a Jesus. Por quê? Porque todos podem fazer a consagração. Principalmente quem? Quem principalmente tem que fazer a consagração é aquele que é mais pecador. Veja o que mais ele falava, o Jânio falava. Por causa de uma má interpretação da Eucaristia, os jansenistas afastavam os fiéis da comunhão por respeito a ela, a fim de não ofuscar a glória de Deus. Os jansenistas afastavam os homens da devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus. Não é à toa que tal doutrina fosse combatida de modo incansável por São Luís. E ao mesmo tempo que os jansenistas tivessem ódio mortal a Montfort, o perseguindo e atormentando. Ou seja, São Luís foi perseguido pelos jansenistas. Agora, o que acontece? A consagração a Jesus por Maria é um modo de viver a santidade, independente do que você vive ainda. É você reconhecer que você é realmente um pecador, mas que você não precisa viver como pecador pro resto da sua vida. Então, São Luís combate a heresia jansenista. Você não é determinado pelo que você é. A sua vida pode ser tomada pela sua própria vida, pelas suas próprias ações. Então, quer viver uma vida nova? Venha do jeito que você está e mude de vida. São Luís nos ensina este caminho, né? É importante que a gente entenda esse olhar de São Luís para a nossa consagração, para a nossa vida. Por quê? Porque quando você se torna um com Jesus, não existe mais as diferenças, né, da sua alma, do seu estado de vida, da sua santidade.
Não. Quando você busca Jesus de verdade, você muda de vida. Você pode mudar a sua história. E é isso que ele começa a escrever no tratado. Ele inclusive fala que há muitas pessoas que acham que são os deterministas, que podem, que se você é pecador, você sempre será pecador. E ele fala que não. Não é assim. Você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a sua história. Então, aqui está a ligação de São Luís com a heresia jansenista e como ele combatia essa heresia. Na próxima formação, nós vamos trazer algo inusitado para vocês, tá? Talvez vocês não conheçam isso. Mas nós vamos trazer a ligação de São Luís Maria com os carmelitas, tá? Talvez alguns de vocês não conheciam isso. É uma coisa que realmente pode ser nova para vocês, mas São Luís tem uma grande ligação com os carmelitas. Então não percam a próxima formação. Que Deus abençoe vocês e tchau, tchau.